Fala pessoal, beleza? Vamos para a nossa última aulinha aí do ano. Então, quando a gente começou a estudar PA, eu prometi para vocês que ela seria útil em algumas questões aí do Colégio Naval. Então, vamos cumprir essa promessa, né? Então, aqui eu trouxe uma questão do Colégio Naval para vocês, bem recente, aí do ano de 2016, em que a gente vai usar o recurso da PA como recurso fundamental na hora de resolver essa questão. E mesmo que esse conteúdo de PA não esteja no edital do Colégio Naval, saber esse conteúdo é assim um diferencial na hora de resolver as questões, como a gente vai ver nesse caso. Então vamos lá. Considere as divisões de números naturais em que D é o divisor. A soma de todos os restos possíveis e pares destas divisões é 182. Sabendo que D é ímpar e múltiplo de 3, o resto da divisão desse número doido aqui por D é quanto? Galera, é tanta informação que a gente até se perde, né? Como a gente já está acostumado, vamos fazer interpretando, né? Parando para anotar cada informação. Então, considere as divisões de números naturais em que D é o divisor. Eu não conheço esse D. Mais para frente ele até fala que esse D é ímpar, que é múltiplo de 3. Mas o que eu sei é que quais são os restos possíveis na divisão por D? 0, 1, 2, 3, 4 até D menos 1, que é o maior resto possível. Só que ele quer a soma de todos os restos possíveis e pares. Ele afirma que é 182, né? Isso aí é importante para a gente descobrir o D. Mas se eu não sei se o D é par ou ímpar, eu não sei se o D menos 1 é par ou ímpar. Isso me geraria um problema. Mas aqui mais para frente ele fala, D é ímpar. Ah, então tá. Então quais são os restos possíveis e pares? Bom, vou ter resto 0, né? Vou ter resto 2, resto 4, resto 6, resto 8, até D menos 1. Professor, mas D-1 não é ímpar? Não, porque o exercício me falou que D é ímpar. Se D é ímpar, então D-1 é par e ele entra nessa conta. Essa soma, né, a soma desses valores, vamos colocar aqui sinais de mais, essa soma, o exercício me diz que é igual a 182. A questão é, como é que eu vou achar a soma desses termos de maneira prática, sem sofrer, né? E aí vem exatamente a ideia da PA. Olha só, a soma dos restos pares, opa, é uma sequência, é uma PA de razão 2. Claro, aqui a gente pode até excluir o zero, né? Porque o zero não altera essa soma. Mas aí a gente vai aplicar a soma dos termos da PA. Bom, para facilitar ainda mais, eu vou colocar esse 2 em evidência. Então vai ficar assim, ó. 1 mais 2, mais 3, mais 4. Estou colocando 2 em evidência aqui, tá? Qual é o último termo? D menos 1 dividido por 2. Por quê? Porque eu coloquei o 2 em evidência. Por que eu coloquei o 2 em evidência? Para facilitar a quantidade de termos, tá certo? Então aqui está bem claro, como isso aqui é uma PA de razão 1, a quantidade de termos é D menos 1 sobre 2. Então, na hora que a gente aplica o nosso SN, vamos colocar aqui do lado, o SN é igual ao primeiro termo, que é o 1, somado com o último termo, que é D menos 1 sobre 2. Quantos termos eu tenho? Eu tenho essa quantidade de termos, D menos 1 sobre 2, tá certo? Então, aqui eu tenho a soma dos termos da PA. Vamos melhorar essa expressão. Vamos pegar o 2, né, o 1, multiplicar pelo 2 e somar. Então, aqui eu vou ter D menos 1 mais 2 sobre 2. Né? Tirei o MMC aqui e somei. Vezes D menos 1 sobre 2. Lembra que ainda tinha o 2 aqui multiplicando, que eu coloquei em evidência. Então, vamos colocar esse 2 aqui. Isso aqui é igual a 182, que é a soma dos termos. E aqui a gente pode fazer de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo. A gente pode pegar esse 2 que está aqui e passar multiplicando. É claro que aí a gente tem que lembrar, né,
que a gente tem que... A soma dos termos é 1 mais a n vezes n, também dividido por 2. Ó. Então, tem um 2 aqui também dividindo, tá bom? Bom, então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter d menos 1 mais 2, que é a mesma coisa que d mais 1, vezes d menos 1. 2 vezes 2 é 4, e eu já vou passar esse 4 multiplicando. 4 vezes 182 vai dar 728. Aqui, vocês vão reconhecer que é um produto da soma pela diferença, então isso aqui vai virar rapidamente d ao quadrado menos 1. Então, d ao quadrado menos 1 é 728, d ao quadrado é 729, e para quem está afiado aí na aritmética, vai reconhecer que o 729 é um quadrado perfeito. E não poderia ser diferente, né? Porque d é um número natural. Mas, se você não souber, né, direto que ele é um quadrado perfeito, basta fatorar o 729. Aqui, para a gente ganhar tempo, eu já vou colocar que o d é igual a 27. Então, agora que a gente achou o d aplicando a ideia da PA, a gente tem que achar o resto desse númerozão aqui por 27. Vamos começar pela segunda parcela. A segunda parcela é 2 mais 0 mais 1 mais 6 vezes 2016 elevado a 2015. Gente, 2 mais 0 mais 1 mais 6 é 9. Então, a gente quer o resto aqui, olha, de 9 vezes 2016 elevado a 2015 por 27. Mas, pessoal, reparem que 27 é 3 elevado ao cubo. Para que esse fator, para que esse número, na verdade, seja divisível por 3 elevado a 3, basta que ele apresente algum fator 3 elevado a 3. E ele apresenta, porque aqui a gente tem um 9, que é 3 ao quadrado. Isso aqui a gente pode reescrever como 3 ao quadrado elevado a 2015. Então, isso aqui é 3 elevado a 4030, né? A gente multiplica o expoente por 2, vezes 2016 elevado a 2015. Pronto. Já é divisível por 27. Outra coisa que você poderia perceber é que o 2016 também é divisível por 3, né? Olha a soma dos algarismos dele, é 9. Então, se aqui eu já tenho 9 e aqui eu já tenho um múltiplo de 3, então, obviamente, eu já tenho um múltiplo de 27 também. Então, o resto disso aqui por 27 é 0, tá certo? A gente só tem que se preocupar agora com a primeira parcela. Primeira parcela é 2 mais 0 mais 1 mais 5 vezes 2015 elevado a 2016. 2 mais 0 mais 1 mais 5 é 8. Então, aqui a gente tem que se preocupar com 8 vezes 2015 elevado a 2016. Antes de se preocupar com o expoente, a gente tem que se preocupar em reduzir a base. Eu não consigo dividir o 8 pelo 2015, pelo 27, né? Mas eu consigo dividir o 2015 pelo 27. Então, dividindo aqui, olha, 2015 por 27, 201 dividido por 27 vai dar 7. 27 vezes 7, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14, 18. 201 menos 189 vai dar 12. Né? Então, aqui a gente vai ter resto 12, desce o 5. 27 vezes 5 é 135. Então, vamos tentar 27 vezes 4 aqui. 28, 108. De 108 para 125, então o resto é 17. Ok? Bom, então, esse número aqui tem o mesmo resto que 8 vezes 17 elevado a 2016. Gente, tanto o 8 quanto o 17 são menores que 27, então não dá para a gente dividir, né? Mas a gente pode multiplicar o 8 pelo 17 e o número formado vai ser maior que o 27, né? Então vai dar para a gente dividir. Então vamos fazer 17 vezes 8, 8 vezes 7, 56, 8 vezes 1, 8 mais 5, 13, 136. 136 dividido por 27, aí ficou fácil. 27 vezes 5, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 2, 10, 13. Olha que lindo.
Então aqui vai estar 5 e o resto é 1. Mas 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1. E a nossa resposta é 1. O resto, 1. Beleza? Então está aqui resolvida a nossa questão, que envolve divisibilidade e envolve também, de maneira indireta, a soma dos termos da PA. E achamos a resposta, e a ideia de soma dos termos foi fundamental para a gente encurtar a solução. Beleza, pessoal? Grande abraço, ótimo recesso aí para vocês. Se Deus quiser, a gente se vê aí ano que vem.